Bom dia a todos vocês, alunos, estudantes dos primeiros anos A, B, C, D e E. Essa é a minha primeira tentativa de videoaula gravada por mim mesmo a respeito da Grécia Antiga, apesar de eu já ter postado para vocês alguns vídeos do Se Liga Nessa História a respeito do mesmo tema. Bem, para a gente começar, a Grécia Antiga ela não é um exemplo de unificação estatal, ou seja, ela não vai se tornar um reino logo de cara. Desde sua formação, né, nos seus primeiros períodos, seus primeiros tempos ali, por volta de 1900 a.C., ela vai se caracterizar por uma civilização grega e não por um reino grego, não por um estado grego. A história da Grécia Antiga ela é dividida em 6 períodos diferentes: o pré-homérico, homérico, obscuro, arcaico, clássico e helenístico. Vamos começar, obviamente, do início. O período pré-homérico abrange os anos de 1900 a 1100 a.C. É o período antes da formação do chamado homem grego. É o período do desenvolvimento da civilização cretense/minoica, uma civilização que surgiu na ilha de Creta. Sim, quem nasce em Creta é cretense, não é cretino. E a civilização micênica, que em vez de estar numa ilha, estava assim no continente, ali na região da Península Balcânica, a região onde vai se formar a civilização grega. Os micênicos têm esse nome por causa da cidade de Micenas. Alguns desses povos gregos carregavam o nome da região onde habitavam, no caso os micênicos, na cidade de Micenas, e os minoicos por causa do rei Minos, um rei importante para aquela civilização que surgiu ali na ilha de Creta. O segundo período é o chamado período homérico, que vai de 1100 a 700 a.C. Tem esse nome por causa das obras atribuídas a esse escritor, chamado Homero. Essas obras são a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta a história da Guerra de Troia, como ela começou, por que ela começou, o desenrolar da guerra, e a Odisseia conta o retorno dos soldados gregos, né, os soldados micênicos, para suas casas, para suas terras. É o período onde se inicia a ruralização e a formação de comunidades gentílicas. O que seriam essas comunidades gentílicas? Diferente da nossa sociedade, que vai também se inspirar nessas sociedades antigas, onde nós temos divisão de sociedade, né, de acordo com aquilo que se faz, de acordo com aquilo que se produz. Num princípio, a sociedade grega ou a civilização grega que começa a se formar, ela é gentílica. Se você já ouviu falar de comunismo, onde tudo pertence a todos, onde tudo é de todo mundo, a sociedade gentílica vai funcionar mais ou menos desse jeito. É uma sociedade onde um ajuda o outro a plantar, né, a produzir e a colher aquilo que produziu. É uma sociedade um pouco mais homogênea e não tão dividida. O terceiro período, que é um pouco mais curioso, abrange basicamente todo o período homérico e um pouquinho do pré-homérico. É o período obscuro, que se estende de 1150 a 800 a.C. Foi o período em que começou a se formar mesmo a civilização grega. É a chegada de 4 povos que vão formar a chamada civilização grega. Esses 4 povos são os aqueus, dórios, eólios e jônios. São chamados povos indo-europeus. Indo-europeus por quê? Indo de índio mesmo, justamente porque eles são nativos daquela região da Europa. O chamado hoje leste europeu é de onde vieram os povos que formaram a civilização grega. Esse período ele é característico pela ausência de escrita na civilização grega, mas influenciados, inspirados nos cretenses que se inspiraram nos fenícios, eles vão começar a transformar aquele alfabeto fonético dos fenícios, vão criar as vogais e vão formar o que nós conhecemos como alfabeto grego. E que, querendo ou não, vai dar origem ao nosso alfabeto romano e que vai inspirar as nossas línguas atuais: francês, espanhol, italiano, português e um pouco mais distante, o romeno. O quarto período grego é o período arcaico, que vai de 800 a 500 a.C. E aí já é um pouco mais complexo esse período. É o período da formação das polis. Poli é a palavra grega para cidades. A palavra polis nada mais é do que uma cidade-estado.
Para a gente lembrar das nossas primeiras aulas no primeiro bimestre, cidades-estado nada mais são do que cidades que têm características de reino. É como se aquela cidade fosse um país. Elas são independentes entre si. Elas não têm ligação uma com a outra, seja financeira, seja social, mesmo tendo características iguais ou muito similares, como língua, a escrita, a religião e os próprios costumes, que podem ser parecidos também, mas elas eram independentes, cada uma tinha seu governo, sua forma de governar, cada uma tinha seu jeito de lidar com as suas situações. Essas cidades-estados gregas vão ser cidades específicas com subdivisões. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente, né? Como funcionava a polis grega. Hoje é uma introdução à nossa Grécia Antiga. E mesmo assim, nós vamos ter curiosidades a respeito do uso, da forma como se usa essas divisões estruturais dentro da cidade grega. Junto com o surgimento da polis grega e da formação da sociedade grega, nós vamos ter o aparecimento do alfabeto fonético, da arte, da literatura, processo econômico também com divisão de trabalho no comércio e no processo de urbanização, ou seja, nós vamos ter aí, a partir desse momento, o período arcaico, o período de formação da sociedade com divisão social. Vai variar de acordo com as polis, mas a partir desse momento começa a ter a determinada chamada elite aristocrática, elite política, elite religiosa, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais e os escravos ali embaixo de tudo. Escravos que podem ser captura de guerra, podem ser por dívida, sim. Escravizava-se por dívida, como se hoje nós que fazemos contas por aí, em vez de pagar com dinheiro, fôssemos escravizados para trabalhar para pagar a dívida. Imagine só a situação de alguém como eu, por exemplo, que estou pagando a minha casa como financiamento. São 30 anos de financiamento. Vamos colocar aí 29, que um ano já foi. É como se eu ficando sem dinheiro para pagar minha casa, fosse trabalhar para o banco equivalente a 30 anos para pagar essa casa. Olha só a situação. Então, nesse período, nós temos sim a formação desse tipo de sociedade dividida de acordo com aquilo que se faz, de acordo com aquilo que se é. O próximo período é o chamado de período clássico, que vai de 500 a 338 a.C. É a primeira data quebrada no meio de todas essas épocas distintas. Esse período é classificado como um período de esplendor da civilização grega. É aquele período mais top, mais sensacional, é o mais estudado, é o mais mostrado em filmes, é o mais mostrado em jogos de videogames e que mostra cidades no seu esplendor. Esplendor político, esplendor social, esplendor na sua forma e ideologia de se pensar a sociedade. É nesse período então que nós vamos ter como características ou como cidades mais importantes Atenas e Esparta. Sim, estamos chegando nesse período em que falaremos um pouco sobre os filmes 300 e 300 Ascensão do Império. Nesse período clássico, com inimigos externos, no caso da Grécia, os persas, nas chamadas guerras médicas, né? Lembrando, não tem nada a ver com médico, com medicina. É porque, para os gregos, os persas eram chamados de medos. Lembra quando vocês viram as videoaulas sobre os persas, a formação do Império Persa? Eles primeiro tiveram que lutar contra um povo inimigo seu chamado de Medos ou Medos. Consequência, esse nome acabou sendo levado para os próprios persas de acordo com quem eles estavam enfrentando. No caso dos gregos, eles chamavam os persas de Medos. Então, as guerras médicas são essas guerras retratadas nos filmes 300 e 300 Ascensão do Império. Xerxes vai levar todo um exército para aquela região da Península Balcânica através das suas terras já conquistadas, né, atual estado da Turquia. Ele vai levar até aquela região, conquistar as cidades gregas que existem naquela região, né, que hoje é conhecida como Turquia, para depois atravessar o Mar Egeu em direção à Grécia continental, ali na região dos Balcãs. Tudo aquilo que vocês viram no filme é óbvio, é um pouco mais fantasiado, é um pouco mais cheio de ideias para transformar o filme em algo mais atrativo, mas sim, aquilo aconteceu de verdade. 300 espartanos morreram não para vencer uma guerra contra os persas,
mas para dar tempo de fazer uma certa união de cidades-estados contra os persas, lideradas por Atenas. Então, aqueles 300 guerreiros espartanos, eles foram para aquela batalha de Termópilas sabendo que iam morrer. E depois nós temos a guerra no Mar de Salamina, que é do segundo filme dos 300, onde os gregos, liderados pelos atenienses, vão dominar os persas naquela batalha naval no Mar de Salamina. E vai ser ali que vai acontecer a vitória, vamos dizer assim, uma vitória geral dos gregos, apesar dessa batalha contra os persas terem durado muito mais tempo, só que com menos ênfase em alguns períodos. Essas duas batalhas foram duas das mais chamativas, as que mais chamaram a atenção. Inclusive, é desse período, aliás, que vem a corrida de maratona. Se vocês já viram aquela corrida que acontece em vários lugares, né? Cada período do ano acontece em algum lugar diferente. Maratona de Boston, Maratona de São Paulo. Esse tipo de prova é uma prova que consiste em 42 quilômetros e mais algumas centenas de metros, que é justamente a distância percorrida por um dos atenienses que correu para a cidade de Atenas avisar que eles tinham vencido a batalha. Ele correu 42 quilômetros, quase 42 quilômetros e meio, para avisar que tinham vencido. E segundo a lenda, ele teria morrido de cansaço depois de fazer todo esse percurso, depois de ter lutado toda uma guerra contra os persas. E aí, conforme a história do esporte, quando surgiu essa ideia de fazer uma competição de corrida de longa distância, deram o nome de maratona. O último período da Grécia Antiga é o chamado período helenístico, que vai de 338 até 146 a.C. Aí você pode até perguntar, professor, por que esses dois últimos períodos são os únicos que têm números quebrados, né? 338, 146? Simples. 338 é o ano em que Felipe II, da Macedônia, invade e domina as cidades-estados da Grécia, exceto Esparta. Depois, Felipe II é assassinado ali na Grécia. Quem assume o trono é Alexandre, seu filho, o famoso Alexandre o Grande, e é ele quem vai transformar a Grécia numa grande potência mundial, num grande império. Apesar de ser chamado Império Macedônico, ele é conhecido também como um império que espalhou a cultura grega, tão admirada, tão amada por Alexandre, pelo Oriente. É ele que vai conquistar os persas, que vai transformar todo aquele território persa mais um pouco em todo o território macedônico. Ele vai então expandir militarmente e com essa expansão ele vai levar toda a cultura grega, todos os costumes da Grécia a outros países. Só que, como a gente sabe, esses costumes acabam se misturando com outros. E nós vamos ter então a formação de uma cultura helenística, porque vai ocorrer a fusão da cultura grega com outras culturas, como a egípcia, como a hebreia, a cultura babilônica, a cultura persa, a cultura indiana. Essas culturas vão se misturar, dando novos ares à arte, à literatura. E, por fim, no ano de 146, bem depois da morte de Alexandre o Grande, é o ano em que Roma, já em sua expansão territorial militar, invade e domina o território grego. E desde então a Grécia deixa de ter aquela característica clássica que nós vemos nos livros, que nós vemos nas histórias, nos filmes, nos contos e séries. Então essa é a nossa aula inicial sobre a Grécia Antiga. Nas próximas aulas eu vou falar um pouco mais sobre Atenas e depois sobre Esparta. Se der certo essa forma de vídeo, espero que dê, nós vamos ter então uma forma de deixar nossas aulas um pouco mais dinâmicas, um pouco mais explicativas. Não vou deixar de postar as videoaulas, mas também não quer dizer que eu vou fazer todas as aulas assim, até porque é um pouco mais cansativo para mim. Abraço, galera. Leiam os documentos que eu postei, assistam os vídeos que eu postei, assistam esse vídeo, fiquem com Deus. Um abraço a todos.